E o Festival de Queijos e Vinhos, realizado pelo Master Supermercados, oportuniza aos clientes conhecer e degustar produtos nacionais e importados. E também se aventurar no fantástico mundo dos vinhos. A adega do Master possui vinhos nacionais e vinhos importados de diversos países. No Master, o vinho é para todos os paladares e níveis de conhecimento. Hoje nossa entrevista é com o enólogo César Azevedo. E nós estamos aqui na adega do Master. E falando na adega do Master, é aqui que acontece o Festival de Queijos e Vinhos. E se você ainda não veio prestigiar esse grande evento, tem o sábado que você pode vir conferir. No sábado, às 16 horas, você já pode vir aqui para o Master, conhecer vinhos, conhecer produtos da nossa Serra Gaúcha, enfim, conversar com sommeliers, conversar com culinaristas e conhecer esse universo fantástico que é o vinho e as comidas, a gastronomia do inverno. E eu estou aqui com o César, que é sommelier, e a gente vai falar um pouquinho sobre este universo dos vinhos que muito nos encanta. César, o vinho é uma bebida que é difícil a gente decifrá-la, porque ela tem, para cada pessoa, um sabor, um toque especial. Ela é única, mas também ela nos desperta sentimentos e prazeres diferentes em cada um. Ah, sem dúvida. O vinho tem essa mágica, tem esse envolvimento por ser uma bebida com uma bagagem cultural muito grande, é saúde, é diversão, é família. Então o vinho, ele encerra em si um valor agregado muito grande dentro da culinária, dentro do que é a participação familiar, dentro do que é a saúde também, como eu comentei. E então nós sempre dizemos que não existe quem não goste de vinho, existe quem não encontrou o seu vinho. Verdade, e às vezes as pessoas vêm para o mercado, olham essa diversidade inteira de vinhos e não sabem que vinho comprar. Às vezes um vinho mais barato ou um vinho mais caro. Como é que a gente dosa quando não conhece um vinho? Pois então, o vinho, na verdade, nós temos que descomplicá-lo sem simplificá-lo, sem banalizá-lo. Descomplicá-lo no sentido de que o consumidor, ele possa aceder a um vinho, conhecê-lo, degustá-lo, compartilhá-lo, sem ter que ter aquele mega conhecimento a respeito dos vinhos, que isso deixa mais para os técnicos, digamos, que estão na vinícola, nós que estamos elaborando os vinhos. Então não é uma obrigação do consumidor complicar-se. A nossa obrigação do consumidor é facilitar a toma de decisão quanto ao seu vinho. Então geralmente os vinhos têm uma relação custo-benefício. Tem vinhos para todas as gamas, existem vinhos para todos os bolsos, digamos. Geralmente nós começamos numa escala de um vinho suave, branco suave, passamos a um branco seco, depois um tinto seco, suave, um tinto seco, até chegar num reserva, gran reserva e um ícone. E cada categoria de vinho tem um preço e tem um benefício. Linhas gerais, nós comentamos que pratos fortes, vinhos fortes, pratos leves, vinhos leves. Por exemplo, se eu tenho um prato bem estruturado, com um molho picante, uma carne, eu tenho que ter um vinho estruturado também, um tinto, como o Cabernet Sauvignon, como um Malbec, como um Taná. Agora, tem um prato leve, como um frutos do mar ou um peixe de mar, exige um vinho leve também, como um branco, um Chardonnay, e sempre dentro de uma relação custo-benefício. Pois é, quando a gente fala de vinhos brancos, vinhos tintos, tem pessoas que mesmo comendo uma carne de cordeiro, por exemplo, preferem um vinho branco, embora o ideal seria um vinho tinto. Isso não está errado, não existe uma regra se o teu paladar combina com aquele sabor. Não, de fato não, porque em última instância, a última decisão é do consumidor. Existem casos que as pessoas, a Argentina mesmo, toma vinho e coloca água mineral com gás dentro dos vinhos no verão, que é um refresco fantástico, porque fica leve de álcool, de acidez e sacia a sede. Então a combinação dos vinhos, nós como os técnicos, nós damos as orientações para melhor desfrutar os vinhos em regras gerais. Porém existe essa autonomia pessoal, onde livre-arbítrio de dizer, olha, eu não gosto do vinho branco com peixe, eu prefiro com churrasco. Fantástico, bem-vindo. Não deixe de consumir vinho, apenas consuma aquele que lhe mais agrade com o prato também,
que mais lhe agrade. Agora, existem algumas regras que nós sempre comentamos, que são as temperaturas e as harmonizações, porém o consumidor tem sua palavra final. Está muito em voga vinho e tábua de frios. Qual é o vinho ideal para esse tipo de combinação? Olha, depende da composição da tábua. Geralmente se é um queijo leve, se são pães, não temos assim frutos secos, jamon, copa, salame. Então nós começamos com vinho branco leve e quando nós vamos subindo a uma copa, um salame, fruto seco, vamos a um tinto leve. E se nós tivermos uma carne mais picante, de caça, no meio da tábua de queijos, vinhos e frios, aí nós já vamos para um cabernet, um malbec, um vinho mais estruturado. Então a tábua leve, vinhos leves, tábua com componentes mais fortes, mais pesados, uns vinhos mais pesados e mais potentes também. Em que momento a gente introduz o espumante, seja ele um moscatel ou um brut? O espumante ele tem a grande mágica de acompanhar os vinhos, de acompanhar o consumidor desde a entrada até a sobremesa. Ele é um vinho que pode acompanhar toda a mesa, digamos, como pode ser frutas, como pode ser num happy hour, não necessariamente tem que ter um alimento para acompanhá-lo. Já o demi é conveniente acompanhar com doces ou frutas, ou propriamente doces numa sobremesa, ou alguns pratos como risotos, depende da composição. Ou seja, na verdade ele é bastante versátil. Nós temos dois tipos de harmonizações, basicamente. Uma harmonização por semelhança. Então, pratos, uma sobremesa, um vinho, um espumante, um moscatel. Uma entrada com queijos leves, um brut. Isso é por semelhança. Por antagonismo, é uma sobremesa, uma torta doce, um espumante brut, que também é válido o antagonismo. Então, as duas maneiras são válidas. Sempre chegamos no ponto final, que é o livre-arbítrio e o paladar de qualquer um. Porém, pessoalmente, eu prefiro harmonizar um doce com doce, algo seco, um alimento sem açúcar com o espumante brut ou extra brut. Porém, nós temos uma vasta gama de espumantes no Brasil, fantástico para serem apreciados. O Brasil hoje é reconhecido internacionalmente como produtor de grandes espumantes devido à sua condição natural, e vinhos finos também, que está surgindo todos os dias, novas regiões assim que nos surpreendem gratamente, e nós nos beneficiamos dessa história europeia, que já tem mais de 8.000 anos de conhecimento. De alguma maneira nós já não arrancamos do zero, nós partimos de um patamar já de estudos, de solos, de climas, que nos beneficia muito, e isso nos traz gratas notícias com respeito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia. Temos diferentes terroirs novos surgindo a cada dia no Brasil, e excelentes vinhos. Pois é, mas quando a gente fala aí em terroirs, em regiões, vem aquela questão assim, para se fazer um vinho de excelência, alguns fatores climáticos também interferem. A Argentina tem um terroir, Uruguai tem outro, Brasil tem outro, e assim a gente vai expandindo. Como é que a gente diferencia isso para comprar um bom vinho também? É importante o vinho, fazendo assim uma brincadeira, o vinho é litragem, né? Sim. A gente vai comprando, consumindo, degustando e definindo o seu paladar. Dizer, olha, gosto mais do Merlot, gosto mais do Malbec. Malbec, eu sei que a Argentina, a literatura está aí, tem um Malbec mais... encontrou seu lugar ao sol. Chile, Carmenere, Merlot, Cabernet Sauvignon. Uruguai, o Taná se adapta muito bem. Sim. Então nós vamos... por que isso? Porque essas variedades encontram o seu lugar ao sol, digamos, nesses climas. Porque o solo é um solo mais adequado, o clima é o clima adequado para o desenvolvimento desse ser, dessa variedade. Certo. Então, se nós plantarmos, por exemplo, um Cabernet Sauvignon, que é uma variedade de ciclo de maturação muito longo, numa região muito chuvosa, vai ser um Cabernet Sauvignon duro de taninos,
verdoso, não vai amadurecer na sua plenitude. Então o clima nos indica claramente quais as variedades devem ser plantadas para cada clima, para que possa se expressar na sua amplitude, na sua magnitude. Então isso é ir provando e vendo a literatura e ir sendo acompanhado, se possível, por alguém que já conhece, um sommelier, um enólogo, fazer alguns cursos de vinho, mas a ampla gama de vinhos que nós temos nos permite ir provando desde menos a mais. Verdade. Uma dúvida que as pessoas às vezes até vira uma brincadeira. Quando você vai fazer uma degustação ou quando você senta com alguém que conhece um pouco mais de vinho, a pessoa diz: esse vinho é um vinho aveludado, esse vinho tem aromas de ameixa, esse vinho tem aroma de morango. E a outra pessoa prova e diz: não senti nada. E aí? Ah, sim. Isso é muito pessoal, a percepção dos aromas, dos sabores. Então, quando nós cursamos a universidade, no meu caso, eu me lembro lá na Argentina, em Mendoza, que nós tínhamos todos os sábados análise sensorial. Então começava às 8h30 da manhã até às 2 da tarde, onde nós percebíamos aromas puros e iam criando um banco de memória olfativa. Então isso é importante, porque depois, quando nós percebemos os vinhos, nós sabemos a origem desses aromas, porque se formaram. O mesmo vale no paladar, o vinho aveludado, que faz referência, é a harmonização. Existe acidez, taninos e substâncias doces, como o álcool. O álcool é uma substância doce no vinho. Então, essa harmonização tem que ser um triângulo, onde eles têm que estar como uma mesa de 3 pés. Se falta um, ela cai. Então essa harmonização é o que nos traz o desejo de seguir consumindo um vinho, porque ele é harmônico. Os taninos são maduros, porque a fruta foi colhida madura. O álcool é um álcool equilibrado com a sua acidez. Então, basicamente o que a pessoa está se referindo, dizendo: puxa, esse vinho é um vinho agradável, é aveludado, é amável no paladar, porque ele é harmônico. Então, quando algo se destoa, e o vinho é uma bebida nobre, por isso Pasteur dizia que o vinho é a maçã higiênica das bebidas, né? Porque ele realmente é uma bebida que não se desenvolve micro-organismos, por exemplo, patogênicos para o vinho. Sim, para os seres humanos, devido à sua acidez, ao seu pH, à sua composição. Então, dentro do universo do vinho, ele tem que ser harmônico, aromas que nos lembram a frutos vermelhos, a frutas cítricas, a rosa, a flores, a especiarias. Todas são substâncias que se geram na fermentação, seja de origem do terroir, da variedade ou a levedura produz. E essas substâncias geram-se de fato, porque se nós olhamos no laboratório uma cromatografia em fase gasosa, nós vamos ver essas substâncias presentes. Então, olha esse aroma ameixa, cereja, framboesa e tal, é porque a levedura com aquela variedade ela produz esses ésteres que se chamam acetais e outras substâncias químicas que realmente se produzem de forma natural, nada é agregado, é um processo biológico natural que ocorre no vinho e nos lembra esses aromas. Voltamos ao princípio, é uma questão de criando um banco olfativo, ir provando vinhos, vendo qual vinho eu mais gosto, qual me identifico mais, qual o meu paladar, e isso o bom do vinho é isso, que só tem um caminho de ida. A gente só vai. Existem mais de 5.000 variedades no mundo e todos os terroirs que existem, então é como tudo na vida, a gente só começa. E quem diz que sabe de vinho, nada sabe. Porque a gente só começa. Eu acho que depois da biblioteca do mundo da medicina, o vinho deve ser a segunda maior biblioteca do mundo, em termos de saber, de conhecimentos e oportunidades que nós temos. Passamos uma vida inteira e não degustaremos nem o princípio do que temos para saber de vinho. Então isso é legal, isso é bom. A pessoa que vier aqui para o Festival de Queijos e Vinhos do Master vai ter uma gama de oportunidades de conhecer vinhos brancos, tintos, vinhos verdes aí, que é um mistério, as pessoas ficam fascinadas achando que realmente ele é produzido diferente, mas a produção é igual. Qual é a indicação que você dá para a pessoa que vem até você hoje? Pois então, eu acho que deveria começar pelos vinhos brancos e tintos leves, né? Que vai começar a entender, ver o seu paladar e provando diferentes variedades também, e dizendo para entender o seu paladar qual vinho se adapta mais, porque a gama que nós temos aqui dos principais países produtores do mundo, sejam do velho mundo, Europa, quanto do novo mundo, é muito grande e preços excepcionais, porque realmente é uma importação
direta da vinícola para o master, não existe uma ponta intermediária. Sim. Isso permite que chegue a um melhor preço, a uma melhor condição ao consumidor e à sua mesa. É importante porque democratiza mais o consumo e dá mais oportunidade para o consumidor. E principalmente o master que tem o clube, né, de master com os seus consumidores, isso dá uma oferta e uma oportunidade melhor ainda. Então desmistifica e permite o consumidor ter essa grande experiência de aproximar-se aos grandes vinhos do mundo a um preço muito acessível. Bom, nós estamos gravando essa matéria de manhã, então não vai dar para nós fazer um brinde, né? Porque o horário não permite, mas as pessoas que estão nos assistindo à noite, um brinde ao vinho, seja ele tinto, seja ele branco, ou seja uma espumante, mas que brinde com alegria. É verdade, o vinho é confraternização, é família, é gastronomia. O vinho tem esse poder, essa mágica sempre de unir, né? Diferente de outras bebidas. Sempre que levamos um vinho à mesa, ele é de uma região, ele é de uma variedade, de um lugar, é domingo com a família ou é à noite, e nós também temos a oportunidade pedagógica de ensinar aos nossos filhos como consumir uma bebida alcoólica dentro de casa com a família, para depois não sair à rua e confundir-se. E o que é uma bebida, uma gastronomia, um convívio familiar. Isso é o vinho. É diferente de outras bebidas, tem essa mágica. Não por nada, que é citado na Bíblia mais de 400 vezes, né? Acompanhou o homem ao longo da humanidade, em todas as suas façanhas, todas as suas conquistas. Antes de Cristo, 4, 5 mil anos antes de Cristo, o vinho já estava presente. Então, é um brinde, né? E a saúde, a cultura, a alegria, a confraternização, a união de todos. E para você que quer brindar, vem aqui para o Master no sábado a partir das 16 horas, conhecer o César, falar sobre vinho e também aproveitar esse festival que está incrível. Obrigada, César. Obrigado a você, obrigado a todos.